No Carlos Mota. Na zona rural do Lago Oeste, zona rural de São Isso aí é o processo de venda, exatamente que vocês estão vendo do escritor independente. É legal, ele apresenta para todo mundo, né? E é com ele que nós vamos fazer a entrevista agora para o blog Literatura no Detalhe, que é o... Ele assina MP Haikal, ou Haikal. Vamos ver como é que ele vai pronunciar. Mais tarde ele tá aí. Se for um cara ligado à língua inglesa, vai botar Haikal. Se for um cara ligado ao português, vai ser Haikal. E se for um indiano, aí eu não sei. Você entende? Marco, nós estamos aqui na Literatura no Detalhe, tá? Que é o blog que está bombando aí na área de literatura. Espero que bombe mais ainda depois de te entrevistar. Primeiro, MP. Sempre MP, né? MP é Ministério Público, né? Os meus amigos brincam, chamam Ministério Público, medida provisória, mas na verdade Marco Polo é um nome muito forte, já é um nome histórico, né? Então eu acabei abreviando Marco Polo, Haikal, porque é meu sobrenome da parte do meu pai, porque também fica mais perto de um livro de um autor de best-seller. O meu livro está à venda no Brasil inteiro, Anand, está à venda nas livrarias em São Paulo, Rio, e assim MP fica mais fácil, MP Haikal fica mais fácil de tentar vender como numa livraria de aeroporto, como se fosse um autor de best-seller. Você sabe que no Brasil a política do best-seller é muito forte, né? Então nós autores que estamos no começo de carreira, embora eu já esteja há mais de 20 anos trabalhando com literatura, mas eu não sou grande conhecido do grande público. Então o MP é uma forma de tentar vender um pouco mais nas livrarias de aeroporto, nas livrarias espalhadas no Brasil, porque eu não tenho como fazer propaganda, né? Bom, aqui na frente a gente tem 2 títulos. Isso. O Falando de Literatura, que é um livro que versa sobre... O Falando de Literatura é um livro mais recente, é um livro que eu juntei com material, porque assim, literatura, ao meu entender, é como piada. Quem não entende, não ri. Quem não entende literatura, não vai gostar de literatura. Então esse livro eu juntei alguns conhecimentos básicos, que eu também sou professor de literatura, e fiz aquelas perguntinhas chaves para 10, 11 autores, para que eles possam explicar para o grande público leitor que já gosta de literatura e do que não gosta de literatura, o que é literatura, qual é a função da literatura, quais são os elementos elementos literários que a gente pode distinguir, conhecer, quais são as habilidades que se desenvolvem com literatura, por isso Falando de Literatura. Esse livro, por exemplo, se ele fosse, quando ele é para uma escola, se ele fosse determinado pelos professores para ser adquirido... Seria uma boa, porque ele tem uma espécie de introdução, né? Tanto é que ele é completamente novo. Você entrevista autores. Entrevisto 11 autores. São autores famosos? Alguns famosos, alguns desconhecidos do público. Você pode citar alguns? Olha, de famoso nós temos aí o Walter Hugo Mãe, que é hoje o Prêmio Saramago de Literatura, que teve em Brasília. Há um tempo atrás eu acabei ciceroneando e a gente acabou fazendo um bate-papo. Tem a Alice Vieira, que é uma autora portuguesa, que é uma das mais comentadas e festejadas hoje na Europa, indicada 3 vezes ao prêmio Os Irmãos Grimm, de literatura infanto-juvenil. Tem o poeta Chacal, da literatura marginal, da década de 70. E não famosos? Não famosos, tem o Jarba Júnior, que é um escritor, professor, amigo meu, que lançou vários livros, entre eles A Jangada de Orson Welles, que é um romance ficção, que ele fala da passagem do Orson Welles pelo Ceará. Tem o Flávio Lira, que é um economista, que escreve também, que trabalhou, que foi uma pessoa que teve muito ligada ao Celso Furtado. Você utiliza alguma técnica nessa entrevista ou você faz intuitivamente? Não, a ideia era, eu não sou jornalista por formação, embora sempre tenha trabalhado em jornal. Então a minha ideia era apresentar o autor para o grande público de maneira diferenciada de um trabalho jornalístico. Então, como eu tenho conhecimentos na área de literatura, fazer perguntas focadas na área literária para que o público leitor possa ter um conhecimento, possa se adentrar da linguagem literária sem precisar
está restrito àquele mundo jornalístico, do que, quando, aonde, como e por quê, né? Então você é um jornalista, né? Claramente você acabou de botar. Eu tenho conhecimento, já escrevi, trabalhei minha vida inteira em jornal. Se duvidar, eu já tive mais tempo de redação do que de sala de aula. O Cinza da Solidão, fala um pouco desse trabalho. O Cinza da Solidão é uma das experiências também na área de jornal. Foi um folhetim que iniciou com a proposta de ser publicado no jornal, resgatando a velha fórmula de continua no próximo capítulo, e que fez muito sucesso. Daí veio o convite para transformar em livro. O livro já está na 2ª edição. É um romance que a história toda se passa aqui em Brasília. É a história de um grupo de amigos que um deles faz cinema na UNB. E aí, por fazer cinema na UNB, ele resolve fazer um vídeo juntando com os amigos para tentar ganhar o Festival de Cinema de Brasília. A ideia é bem simples: ganhando o festival, com o dinheiro do prêmio, montar uma produtora e fazer a revolução através da arte. Velho sonho, né? Só que a universidade vive de greve e a galera vai ter que se juntar para fazer o filme. A UNB tem um período que não volta, né? E aí, o legal que você vai lendo é eles tentando fazer o filme na UNB, em Sobradinho, em Taguatinga, na rodoviária. Quem é da cidade vai conhecendo, vai passeando pelo texto. E quem não é, tem como cenário uma super cidade, que é patrimônio da humanidade, e acaba conhecendo um pouco mais das histórias, né? Aí vem o Amor de Mariano. O Amor de Mariano ganhou prêmio nacional ainda na minha época de estudante, foi selecionado para participar da mostra da UNE, né? Da mostra Carlos Drummond de Andrade. E esse livro, ele reúne os 10 folhetins de maior sucesso que foram publicados no jornal. Aí tem histórias de ação, suspense, terror, aventura, tudo bom? Entendeu? Tem essa coisa toda. E o poeta M.P. Raikal? Eu não escrevo mais poesia. Adoro poesia, leio muita poesia, devoro poesia, amo poesia, mas eu não escrevo mais poesia. Mas teve um período que você escreveu? Escrevi. O início da minha carreira foi com poesia. Mas hoje não. Hoje eu escrevo mais prosa, porque é mais fácil de você dominar o mercado. A poesia ainda existe um mercado muito efêmero, todo mundo se acha poeta, ninguém gosta de comprar livro de poesia, né? Então eu acabei migrando para o romance, para a prosa, para o teatro. Todos eles são publicados pela Tesaurus? Todos têm saído pela Tesaurus. A distribuição é pela Tesaurus? Pela Zamboni Books, em São Paulo. A venda tem sido boa e o autor recebe quanto? Olha, no meu caso, eu tenho um contrato diferenciado com a editora, então eu chego ali a 20%, 30% do preço de capa, né? Mas normalmente o mercado editorial é muito restrito e impõe o valor real de 10%, quando muito. O autor pode comemorar quando consegue um contrato de 10%. Eu consigo um contrato um pouco melhor porque eu tenho uns acordos com a editora, né? Nós estamos fazendo essa entrevista na 30ª Feira do Livro de Brasília, num estande que está um pouco vazio, e o estande do Bar do Escritor fica ali do outro lado. Bom, você está aqui com seus livros, fazendo a divulgação tradicional de uma feira, né? E você, de repente, para chamar a atenção, você tem uma vestimenta diferenciada, né? Que você vai fazer, tentar chamar a atenção das pessoas que passam. Na feira você tem que usar as armas da feira. É isso que eu queria falar. Tem o processo de distribuição feita pela Zamboni Books. Zamboni Books. Esse processo é vendido assim nacionalmente. Pela Mas internet. O seu livro, por exemplo, já entrou em veículos de grande comunicação, como por exemplo a revista Veja e tal, não sei o quê. Isso é que acontece nas entrevistas feitas ao vivo. O cara veio pedir uma cadeira no meio da entrevista, aí o cara falou com o cara levou a cadeira. Isso é um barato, você está entendendo? Então, você que, quando você fizer suas entrevistas ao vivo, entende, vai acontecer muito disso, e principalmente na arte independente. Mas continuando, aí você tem essa... esbarraram na máquina agora, então essa entrevista ao vivo vai ter essa esbarrada especial da máquina, sabe? E talvez você não veja mais o Marco que vai ter que ver se a gente está em foco. Vai lá e vê. Você está entendendo? Se a gente está em foco. Isso chama-se gravação ao vivo em feiras de livro, tá certo? Voltando à nossa entrevista, você chega, tá com 9 minutos e 51, dos 2 minutos foi só de reclamação. A distribuição,
Você tem um mapeamento do processo de venda? Você recebe por semana, por mês? Não. Aí, como qualquer outro contrato, você define prazo, ou 6 meses, ou 1 ano, geralmente 1 ano ou 6 meses, né? A mídia tradicional e a mídia alternativa têm divulgado seus livros? Olha, para que você possa vender bem? Não tem. Nós estamos passando, Anand, por um processo de desnacionalização da literatura. O que tem espaço é geralmente a política do best-seller, que vem, investe aí 6 milhões e leva 60, né? Então o autor que está começando, que está no mercado, ele tem que ralar muito, tem que participar de feira. Você tem que vender 100 mil livros inicialmente para depois você cair no mercado. Eu já vendi uma média de uns 30 mil, mas para 100 mil ainda falta muito. Maravilha. Né? Agora vamos falar da sua atuação. Por exemplo, você está aqui na feira responsável, ou pelo menos ajudando o Bar do Escritor. Você entende ali? São parcerias, né? Beleza. Como é que é esse processo? Você recebe por isso? Ou você faz por amor? Não, parceria. A gente se junta, tem desejos comuns, tem ideais comuns, vamos trabalhar junto, vamos. Certo. Quanto é que sai? Sai tanto, vamos rachar, vamos tentar. Eu vi ontem, por exemplo, que teve um escritor que colocou o seu livro lá sob a forma de consignação, vendeu, ele recebe e tal. E o Bar do Escritor leva um percentual da venda? Não, porque o Bar do Escritor, ele é um coletivo. A gente, nesse caso, nós trabalhamos com a ideia do coletivo. Nós nos juntamos para juntar força e conseguir entrar no mercado. O mercado requer. Para você estar hoje aqui, você tem que pagar uma grana, né? O que é um absurdo, porque nós que somos autores da cidade, nós vemos aí estandes enormes financiados pela Secretaria de Governo e que não tem um autor nacional lá, que precisa ter que ralar, que tem que empenhar o seu salário para poder participar. O autor local tem que empenhar o seu dinheiro, o seu salário para poder participar, não tem apoio nenhum do governo. E a gente vê estandes aí do governo, como Secretaria de Cultura, Secretaria de Trabalho, que estão ocupando espaços enormes e que não prestam serviço nenhum para a comunidade. Existe um projeto aqui em Brasília, você que está assistindo a gente aí pelo mundo, né, chamado FAAC. Justo. Algum dos seus livros já participou? Todos. Você já... Todos. E aí... Eu participo. É um mecanismo válido, eu acho que tem milhões de coisas positivas. Agora, o problema não é só financiar o dinheiro para fazer o livro. O problema depois é dar o suporte para que esse livro consiga chegar ao grande público, né? Porque senão o cara faz 1000 livros e fica com 1000 livros escondidos debaixo da cama. Certo. Agora vamos falar sobre uma outra questão, né? Alguém lê? Existe gente para ler hoje? Olha, eu acompanho muito todo esse movimento, Anand. Eu participo de festivais, de eventos, de congressos, de seminários. E uma das últimas pesquisas realizadas no Brasil, ela está até acessível na internet, foi pela Câmara Brasileira do Livro, em parceria com várias outras entidades, que é o Retratos da Leitura no Brasil. Retratos da Leitura no Brasil tem revelado que o brasileiro tem lido um pouco mais. Mas agora que nós chegamos a 1,2 livros por ano, ou seja, o brasileiro está lendo 1 livro a cada ano. A média é baixíssima se comparada com os nossos vizinhos da América Latina, como Chile, Argentina, Venezuela, né? Então a média é baixíssima. Bom, agora, precisa desenvolver muito e muito, porque quando você imagina um país com 200 milhões de habitantes e a primeira edição de um livro chega a 1000 exemplares, quer dizer, é 0,0002%, digamos assim, 0,1% da tiragem. Então é um percentual insignificativo. Olha, você vai ter aí, deprimente até. Você vai ter aí na sua tela o site, o e-mail, Facebook, Orkut, o que ele tiver, para que você possa entrar em contato com ele, conversar com ele, solicitar o livro e tal, uma série de coisas. Seus livros, eles vão virar e-books algum dia? Você já tem alguns. E esse e-book é adquirido por um percentual X? Sai praticamente o mesmo preço do material do livro impresso, né? Enquanto que o livro impresso está R$15, a edição de e-book sai por 13. Então,
é mais para continuar no ritmo e não ficar para trás. Agora falando... Falar do editor. O editor de Nós Fora dos Eixos é o editor? Você é o editor daquele site? Eu sou o redator-chefe. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E o Nós Fora dos Eixos realmente divulgou pessoas, artistas e ativistas que estão fora dos eixos? Divulga sempre. Fala um pouco da concepção desse site, depois nós vamos colocar também no rodapé da página o endereço do site para você. A revista Nós Fora dos Eixos, ela vem mais com um conceito... Aí ele parou porque estão ligando a tomada aqui pra lá, sabe? Eu tava usando, né? Não, mas pode usar. Eu só acho que devia pelo menos dar o toque, né? Ao vivo. Chegar a desligar as coisas dos outros assim. Mas nós estamos juntos. Estamos registrando aqui uma confusão. Tá bom, nós estamos juntos. Entre escritores, deve ser. Né? Então, e ele vai botar, o mais legal é que ele vai botar o fio pra todo mundo cair. Isso é uma das coisas mais interessantes que ele está fazendo, muito legal. Então nós registramos tudo isso, você vai ter acesso a tudo isso depois. Beleza, então, dentro disso, continuando, o e-book sai no valor dele. Mas hoje nós temos no tablet, nós temos alguns portadores de deficiência visual que dizem que a edição das letras aumentadas é muito legal. E no tablet, você pode aumentar, diminuir, aumentar e diminuir. Anand, na verdade, essa questão da tecnologia, de internet, toda essa linguagem é muito interessante. Mas eu me lembro de um livro que eu li, que ele fala justamente da questão do idiota tecnológico. Quem é o idiota tecnológico? O idiota tecnológico é aquela pessoa que acredita que qualquer movimento no mundo da informática já vai ter que migrar de maneira direta. Eu acho que tudo isso tem ainda um prazo de experimentalismo, é válido você buscar essas novas linguagens. Mas na internet... é ilusão o cara imaginar que ele vai vender milhões de e-books ou que ele vai começar logo assim. Então, eu acho que a gente tem que ir com bastante calma, aproveitar as inovações tecnológicas. O Facebook ajuda a divulgar, os sites de relacionamento também ajudam muito a divulgar. É um astral, é um barato, mas também a gente tem que ir com mais calma. Não vai assim se entregando, porque na verdade o que vale ainda é o impresso. Na internet nem todos os sites são confiáveis, nem todo material tá livre de pulos do gato. Tem muita fraude, tem muito golpe, tem muita coisa ainda. Eu acho que a gente tem que também ir devagar, dar um tempo para que as coisas se ajeitem, para que a gente possa depois mensurar isso tudo. É ótimo, é bacana, eu sou favorável, eu sou de acordo, mas eu acho que também não adianta fazer muita comemoração, muito festejamento antes do tempo, não. Temos que dar tempo ao tempo para que a gente possa depois saber realmente mensurar todo o efeito, todo o impacto que a internet está trazendo, porque é uma linguagem nova, é uma busca nova, tem muitos novos conceitos que, por exemplo, quando a gente fala de internet, a gente está deixando de fora a exclusão digital. Nós temos muitas pessoas que não têm acesso à internet no Brasil. Então todo mundo comemora, Facebook, a internet é uma maravilha para o autor, divulga, mas peraí, quem é que tem acesso à internet? Bom, essa entrevista tem coisas diferentes acontecendo. Geralmente o entrevistado fala per si, né? Aqui você já teve um cara que veio, pegou aqui uma extensão, você já teve outro que veio, depois um que veio comprar, e agora você vai ter a opinião do entrevistador, que é diametralmente oposta à opinião do entrevistado. Onde, inclusive no Campus Party, que eu estou tentando fazer parte agora e ainda não consegui entrar, eu acho que a internet, na minha visão de 51 anos, uma pessoa com 51 anos, esse blog nunca esperei que fosse bombar do jeito que está bombando. O meu Facebook hoje tem 5.000 pessoas, onde eu faço um encontro face to face em cada capital, é face a face ou face to face, e tripliquei, quadripliquei a quantidade de amigos e quadripliquei a quantidade de pessoas que estão acessando minha música. O processo de venda dos meus CDs, não sei nem se quadriplicou, sei lá, quintuplicou. Essa entrevista, por exemplo, eu sei que vai ser vista por Deus e o mundo, como vão ver outras entrevistas do blog. Eu mando uma carta padrão para o MP Hacker, pedindo que ele divulgue no mailing dele. Se ele fizer a entrevista dele, eu vou saber a quantidade de acesso. A gente publica semanalmente os rankings das entrevistas mais acessadas no blog. Tem o Facebook, tem o Orkut, tem o e-mail, tenho 25 e-mails para poder mandar por dia quase que 10.000 e-mails
para pessoas, porque o Gmail manda 500 por dia e breca, né? Então eu acho que você deve explorar e muito a internet e corroborando, entendo que eu quero dizer só o seguinte, sem a Lula e Lucina, depoimento da Lula e Lucina, que foram uma dupla fantástica da música, elas dizem assim: não precisamos mais da Rede Globo, não precisamos de mais nada, pois nós temos a internet. O Joaquim Monks, escritor do Rio Grande do Sul, recente entrevista que eu fiz na 57ª Feira do Livro, está aqui no blog, dá uma olhada nessa entrevista, ele dá todos esses dados que o Marcos falou, né, que o Marco Polo falou, ele dá esses dados detalhadamente aí dessas pesquisas, eu não sei nada sobre isso. E ele diz assim: eu tinha 11 mil livros publicados, onde geralmente a média é de 3 por livro, 33 mil leitores. Quando eu comecei a postar no site Recanto das Letras, ele tem lá a página dele, eu transformei minha vida para 136 mil leitores, recebo e-mails diariamente e dou consultoria hoje poética. Você entende? Ele é um consultor poético e a vida dele financeira se transformou. Né? Então, assim, 2 depoimentos para você aí analisar os 2 depoimentos, que você que é o nosso... você já assistiu de tudo aqui, essa é uma entrevista sensacional, você entende? Você tem um cara aqui que brigou pela tomada, você entende? Outro pegou a tomada dele, você tá entendendo? Foi ótimo essa entrevista, você tá entendendo? Agora, uma coisa eu queria te perguntar, você sempre foi um cara apaixonado, você tá entendendo? Pela literatura, né? E você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei? Não, por enquanto tá ótimo, acho que a entrevista é boa, o clima de feira é esse mesmo, muito corre-corre, quem sabe a gente consiga, depois, com mais calma, fazer um outro num outro ambiente, tranquilo, com mais tranquilidade. O blog vai te pedir por e-mail para você mandar para o seu mail a sua entrevista. Tá, ok. Aí espero que os seus admiradores entrem nas dos outros. Também, no blog, com certeza. E que os dos outros entrem na sua. Eu acho que a rede, a internet, ela é essa revolução nesse sentido. Vai somando, vai ser... Cada vez mais nós estamos naquela coisa da geração da era de Aquários. Não é... Ninguém sozinho faz alguma coisa. Agora tem que ser o coletivo. Vou revelar mais um segredo para você. Não, tá se filmando. Vou revelar mais um segredo para você. Ele pediu assim: vamos fechar que tem gente me esperando. Eu garanto que se ele estivesse na Rede Globo ele não ia falar isso. Um beijo para você que assistiu essa entrevista.